Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para comentar a prova masculina dos 1.500 metros nos Jogos Olímpicos, analisando a distribuição de medalhas entre os países, o atletismo masculino, a prova de 1.500 metros. É uma prova que está no programa olímpico desde 1896, da primeira edição dos Jogos, em Atenas, na Grécia, portanto, foi disputada já em Jogos Olímpicos em 30 ocasiões. Em 1896, a Austrália, com Edwin Fleck, conquistou a primeira medalha de ouro. Depois seguiu-se um domínio entre britânicos e norte-americanos até 1920. Em 1924, o Paavo Nurmi conquistou a primeira vitória da Finlândia e a Finlândia também obteve a vitória em 1928. Mas esse período, depois desse domínio dos britânicos e dos norte-americanos, foi marcado por uma grande alternância dos países na disputa pelas medalhas. O Luigi Beccali da Itália em 32, Jack Lovelock da Nova Zelândia em 36, o sueco Eriksen em 48, o Luxemburgo, Joseph Bartel, Irlanda com Delaney em 56. Não houve um país que tivesse dominado essa prova nos anos seguintes. E foram se alternando na conquista das medalhas, principalmente as vitórias, as medalhas de ouro, e com isso fica difícil delinear um país dominante nessa prova. 1964, em 60 teve a vitória do Herbie Elliott, foi uma grande vitória, que ele quebrou o recorde mundial, foi uma vitória marcante dentro da história olímpica. 64, o Peter Snell, que era bicampeão dos 800 metros, venceu a prova, e o Quênia obteve sua primeira vitória com o grande Kipchoge Keino, considerado o maior corredor da história do Quênia, conquistou a primeira medalha de ouro do Quênia na prova, e o Quênia também passou a ser protagonista nessa prova. Em 72, a Finlândia com o Pekka Vassala, 76 de novo, a Nova Zelândia com Johnny Walker. Em 80 e 84, o grande Sebastian Coe restaurou um pouco da força do Reino Unido na prova. Mas o Peter Rono, do Quênia, em 88, venceu. Depois aparece o espanhol, o Fermin Cacho, Noureddine Morceli da Argélia, um domínio africano posteriormente, com vitórias em 96 com Morceli, depois 2000, 2004, 2008, todos os competidores do Quênia, aparecendo Quênia, Marrocos e Argélia, ficaram com 5 Jogos Olímpicos no pódio, mas recentemente os atletas dos Estados Unidos, o Matthew Centrovich Jr., conquistou a medalha de ouro numa prova lentíssima dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, uma prova que Taufik Mahiluf foi campeão em 2012. Uma prova de 2016 que terminou em 3 minutos e 50, um resultado que hoje é pior até do que o recorde mundial feminino da Fat Kipyegon. E o Jakob Ingebrigtsen da Noruega venceu em 2020. E depois, em 24, ele era favorito, mas o Cole Hooker, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde olímpico, 3 minutos e 27, uma marca fantástica, chegando à frente de um representante britânico e do norte-americano Nuguse. Ou seja, os Estados Unidos, que tiveram uma tradição na prova, uma força na prova só no início do século passado, com bons desempenhos, depois não venceram mais a prova, obtiveram 4 medalhas de prata, voltaram com força total em 2016 e agora 2024, conquistando mais uma medalha de ouro. E até um contraste entre as duas conquistas, que o Centrovich fez uma das piores marcas da história da prova, uma prova lentíssima no Rio de Janeiro, e porém em 2024 o Cole Hooker dos Estados Unidos fez uma prova fantástica para conquistar a medalha de ouro. E o campeão de 2020, Ingebrigtsen, que saiu com tudo na prova, terminou apenas na 4ª colocação. A distribuição do quadro de medalhas, um equilíbrio incrível entre Estados Unidos e Reino Unido. O Reino Unido é o país com maior número de vitórias, com 5 vitórias, porém os Estados Unidos, com 16 medalhas, são o país com mais medalhas e com medalha também em maior número de edições dos Jogos Olímpicos. Os norte-americanos chegaram ao pódio em 12 ocasiões, em 12 Jogos Olímpicos, enquanto o Reino Unido se colocaram no pódio em 11
edições olímpicas. O Quênia segue na terceira colocação, equilíbrio grande, né, entre Estados Unidos e Reino Unido. Estados Unidos com mais medalhas, Reino Unido com mais medalhas de ouro, Estados Unidos com medalha em mais Jogos Olímpicos. E em terceiro lugar, o Quênia, em franca evolução, mas as últimas decepções do Quênia nos Jogos Olímpicos, nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, podemos pontuar aqui, nas últimas 4 edições dos Jogos Olímpicos, o Quênia obteve apenas uma medalha de prata, enquanto que nas outras 4 anteriores, o Quênia havia conquistado 5 medalhas, 2 de ouro. Então, essa parada do Quênia, esse péssimo desempenho dos quenianos nas últimas 4 edições olímpicas, custaram ao Quênia a conquista talvez até da liderança nessa prova. A Nova Zelândia, num honroso 4º lugar, com 3 grandes atletas, o Jack Lovelock, campeão em 36, o Peter Snell, campeão em 64, e o Johnny Walker, campeão em 76. Depois a França, com 5 medalhas apenas, já fica na 6ª colocação. E outros países, Finlândia, Marrocos, a Alemanha, incluindo a Alemanha Ocidental nesse bolo, a Argélia do Noureddine Morceli e Taoufik Makhlouf conquistaram 2 medalhas de ouro, e esses países distribuindo, conquistando várias medalhas, vários países conquistando medalha, Portugal, Hungria, Holanda, Catar, Canadá, mas realmente a grande disputa na prova é mesmo entre Estados Unidos e Reino Unido, e o Quênia, que poderia estar ainda evoluindo mais, em virtude dos fracos desempenhos recentes, não consegue chegar a brigar ali pela liderança com Estados Unidos e Reino Unido. Talvez possa brigar para ser o país com mais ouros junto com o Reino Unido, mas necessitará de melhores desempenhos para poder chegar a alcançar Reino Unido e Estados Unidos. Bem, esse é o panorama dos 1.500 metros do atletismo masculino em Jogos Olímpicos. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até o próximo vídeo.